Você já parou para pensar sobre o que as pessoas faziam para conservar seus conhecimentos antes da invenção da escrita? Quais técnicas de memorização eram necessárias para transmitir o saber de geração em geração? Como nós podemos armazenar e recuperar informações em nossa memória de longo prazo? Neste vídeo, você verá que essas são questões essenciais da obra do filósofo francês Pierre Lévy. Lévy explica que nas sociedades orais primárias, aquelas anteriores à adoção da escrita, a palavra tem um papel especial. A palavra tem como função básica a gestão da memória social, e não apenas a livre expressão das pessoas ou a comunicação cotidiana. De acordo com o filósofo francês, numa sociedade oral primária, quase todo o edifício cultural está fundado sobre as lembranças dos indivíduos. A inteligência nestas sociedades encontra-se muitas vezes identificada com a memória, sobretudo a auditiva. A escrita suméria, ainda muito próxima de suas origens orais, denota a sabedoria representando uma cabeça com grandes orelhas. Na mitologia grega, Mnemosina, a memória, tinha um lugar bastante privilegiado na genealogia dos deuses, já que era filha de Urano e Gaia, o céu e a terra. Um fato interessante sobre a oralidade nos remete à histórica figura de Joana d'Arc, camponesa que viveu na França do século XV e que é considerada heroína por seus supostos feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Acusada de heresia, foi sentenciada à morte na fogueira e canonizada pela Igreja Católica séculos depois. Em seu julgamento, Joana d'Arc alegou que ouvia vozes divinas desde a juventude. Pierre Lévy explica que nas épocas que antecediam a escrita, era mais comum as pessoas ouvirem vozes do que terem visões, já que o oral era um canal habitual de informação. Esse é o caso de Joana d'Arc, que, por ser analfabeta, comumente ouvia vozes. É nesse sentido que Lévy argumenta que a nossa maneira de pensar, de nos comunicar e até de acreditar em Deus são condicionadas por processos materiais. Nas sociedades sem escrita, a produção cultural está quase totalmente baseada na memória humana, associada ao manejo da linguagem. A psicologia cognitiva contemporânea nos ajuda a entender as características dessa memória e como algo pode ser inscrito na mente. Pierre Lévy explica que, de acordo com a psicologia cognitiva contemporânea, não há apenas uma, mas diversas memórias funcionalmente distintas. Podemos fazer a distinção entre memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo, também chamada de memória de trabalho, mobiliza a atenção. Ela é usada, por exemplo, quando lemos um número de telefone e ficamos pronunciando em voz baixa até que o tenhamos discado. A repetição parece ser a melhor estratégia para reter a informação a curto prazo. A memória de longo prazo, por outro lado, é usada cada vez que lembramos de nosso número de telefone no momento oportuno. De acordo com Lévy, a memória de longo prazo é armazenada em uma única e imensa rede associativa. Quais são as melhores estratégias para armazenar informações na memória de longo prazo e encontrá-las quando precisarmos, talvez anos mais tarde? Pierre Lévy nos ajuda a pensar sobre essa questão. Lévy explica que quando uma nova informação ou fato surgem diante de nós, devemos construir uma representação dele para que possamos gravá-lo. No momento em que a criamos, esta representação encontra-se muito próxima de nossa zona de atenção. Logo, não temos nenhuma dificuldade em encontrá-la instantaneamente.
O problema da memória de longo prazo é como encontrar uma informação que esteja muito longe de nossa zona de atenção, uma informação que há muito tempo não esteja em estado ativo. Cada vez que nós procuramos uma lembrança ou uma informação, a ativação deverá propagar-se dos fatos atuais até os fatos que desejamos encontrar. Para isto, é necessário que haja uma representação do fato que buscamos, além de um caminho de associações possíveis que leve a esta representação. De acordo com Levi, experiências mostraram que, na tarefa de memorizar listas de palavras, pessoas que tentaram memorizar apenas repetindo as palavras não obtiveram uma performance tão boa quanto aquelas que construíram pequenas histórias ou imagens envolvendo as palavras. Essa estratégia exitosa é chamada de elaboração. As elaborações são acréscimos à informação-alvo. Conectam entre si itens a serem lembrados, ou então conectam estes itens a ideias já adquiridas ou anteriormente formadas. Quando lemos um texto, por exemplo, o associamos a proposições de outros autores, bem como a perguntas, ideias ou reflexões pessoais. Este trabalho elaborativo é uma forma de compreender e de memorizar. Quanto mais complexas e numerosas forem as associações, melhores serão as performances mnemônicas. Quanto mais conexões o item a ser lembrado tiver com os outros nós da rede, maior será o número de caminhos associativos possíveis. Elaborar uma informação é o mesmo que construir vias de acesso a essa informação na rede associativa da memória de longo prazo. Elaborações que envolvem relações de causa e efeito ou que envolvem nossa implicação emocional são ainda mais eficazes. Essas lições de psicologia cognitiva sobre a memória nos permitem compreender melhor como as sociedades orais codificaram seus conhecimentos. Essas sociedades são o que Pierre Levy chama de ecologias cognitivas, essencialmente compostas por memórias humanas, pois não dispõem de meios de armazenamento como a escrita, o cinema ou a fita magnética. As representações que têm mais chance de sobreviver nessas sociedades são aquelas ricamente interconectadas entre si, sobretudo por relações de causa e efeito, ligadas a domínios concretos e familiares dos seus membros e que dizem respeito a problemas da vida, sendo fortemente carregadas de emoção. Estas são as características do mito, que codifica as representações sob a forma de narrativa. As rimas e os ritmos dos poemas e dos cantos, as danças e os rituais têm, assim como as narrativas, uma função mnemônica. Nestas culturas, qualquer proposição que não seja periodicamente retomada e repetida em voz alta está condenada a desaparecer. Ritos e mitos são retidos, quase intocados pelas gerações posteriores. Levi explica que os membros das sociedades sem escrita, e portanto sem escola, não são irracionais porque creem em mitos. Simplesmente utilizam as melhores estratégias de codificação que estão à sua disposição, exatamente como nós fazemos. Portanto, não há como opor um pensamento selvagem, entre aspas, a um pensamento objetivo ou racional. Para Levi, nós ainda dominamos a maior parte de nossas habilidades observando, imitando, fazendo e não estudando teorias na escola ou princípios nos livros. Além disso, alguns aspectos da oralidade sobreviveram nos próprios textos. Platão, Galileu e Hume, por exemplo, escreveram sob a forma de diálogos.